Boa noite, amigos, e sejam muito bem-vindos ao canal Histórias Noturnas, seu espaço para viajar nas histórias fascinantes de grandes figuras que marcaram a história mundial. Hoje começamos uma jornada pela vida intensa e controversa de um homem que foi ao mesmo tempo visionário e condenado, renomado e perseguido, um protagonista central da Revolução Russa e um símbolo das lutas por justiça social no século XX, Leon Trotsky. Essa é a história de um líder que deu forma ao Exército Vermelho, lutou contra dezenas de inimigos internos e externos e passou por exílios e perseguições até o fatídico fim em uma vila mexicana, sempre acreditando na vitória da Revolução. Preparem-se para conhecer não só os eventos marcantes, mas também as ideias, os dilemas e o legado de um homem cuja vida parece ter sido uma batalha constante entre esperança e sofrimento. Se você aprecia histórias que trazem à tona o poder da convicção e a complexidade da história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder essa série. Agora, encontre um lugar confortável, apague as luzes e embarque nesta aventura pela vida de Leon Trotsky. Capítulo 1. O Passo e a Centelha. A história de Leon Trotsky começa em um pequeno vilarejo chamado Yanovka, localizado na Ucrânia, onde nasceu em 7 de outubro de 1879 com o nome Lev Davidovich Bronstein. Filho de uma família de agricultores judeus assimilados, sua infância foi marcada por uma rotina simples, do campo, cercado pela natureza e pelas tradições de uma comunidade que, embora tenha raízes judaicas, falava predominantemente o russo e o ucraniano. O jovem Lev, ou Liova, como era chamado pelos familiares, cresceu em um ambiente onde o trabalho duro era essencial para a sobrevivência. A família criava porcos, galinhas e principalmente cultivava trigo, com a ajuda de poucos empregados. Desde cedo, o contraste entre a vida no campo e as possibilidades além dele começou a despertar uma inquietude em seu espírito. Aos 9 anos, sua família decidiu enviá-lo para viver com os tios em Odessa, uma cidade portuária movimentada e cosmopolita, muito diferente da vida rural que Lev tinha conhecido até então. Em Odessa, ele teve contato com o mundo urbano, a literatura, a música e o teatro, fontes que ampliaram seus horizontes e alimentaram sua curiosidade intelectual. Nesse novo ambiente, ele foi matriculado em uma escola luterana de ensino em alemão, onde teve que se adaptar a uma realidade diversa, aprendendo diferentes culturas e religiões, o que contribuiu para moldar sua visão crítica sobre o mundo e a sociedade. Apesar do sucesso nos estudos, Trotsky já mostrava uma personalidade forte e uma certa rebeldia, sempre buscando se destacar e provar sua capacidade, alimentando dentro de si aquela centelha que mais tarde o faria entrar na luta revolucionária com tanta paixão e convicção. A transição de uma infância camponesa para um jovem envolvido em debates ideológicos e sociais foi o primeiro passo rumo à construção do homem que viria a liderar uma das revoluções mais impactantes do século XX. Esse capítulo é a base para entendermos a origem da faísca que, alimentada ao longo da vida, transformou-se em uma chama revolucionária. Capítulo 2. Em busca de um ideal. Após os primeiros anos em Yanovka e a mudança para Odessa, o jovem Lev Davidovich Bronstein, que mais tarde adotaria o nome Leon Trotsky, entrou numa fase decisiva de sua vida. Aos 17 anos, a vida simples do campo começou a dar lugar a descobertas impactantes, quando foi transferido para a cidade de Nikolaev, um porto movimentado e ponto de encontro de ideias revolucionárias que fervilhavam na Rússia czarista. Foi em Nikolaev que Trotsky teve seu primeiro contato direto com o marxismo e o socialismo, ideais que eram discutidos em pequenos grupos de intelectuais, operários e estudantes. Esses encontros não só ampliaram seus horizontes, mas também o colocaram frente a uma escolha que mudaria seu destino: abraçar a luta revolucionária pelo fim do regime czarista e a construção de uma sociedade mais justa. Na época,
Esse jovem intelectual ainda demonstrava resistência a determinadas doutrinas marxistas, preferindo um discurso mais temperado, próprio de um jovem que ainda buscava seu caminho. Um episódio famoso dessa fase registra sua frase marcante, dirigida a simpatizantes do marxismo: "Malditos sejam todos os marxistas e todos aqueles que querem tornar secos e duros todos os relacionamentos da vida." Esta fala revela não só o conflito interior que Trotsky enfrentava, mas também sua busca por um discurso revolucionário que contemplasse a humanidade em sua complexidade. Apesar dessa atitude inicial, Trotsky não tardou a se aproximar mais firmemente do marxismo clássico, influenciado pelas leituras e debates que cresciam ao seu redor. Ele deixou de lado o curso de matemática que cursava na Universidade de Odessa para se dedicar exclusivamente ao ativismo político, sinalizando que sua verdadeira vocação estava na mobilização social e na luta para transformar a Rússia. Sua militância ganhou força com a fundação do Sindicato dos Trabalhadores do Sul da Rússia, organização que reuniu operários de diversas profissões e se tornou um importante centro para a difusão das ideias socialistas. Nessa empreitada, Trotsky não só distribuía panfletos e redigia textos, mas também buscava inspirar os trabalhadores a compreenderem seu papel essencial na luta por mudanças. No entanto, o caminho da revolução era repleto de riscos. A repressão do regime czarista veio com força, e em 1898, pouco antes de completar 20 anos, Trotsky foi preso junto com outros membros do sindicato. Passou os anos seguintes em diferentes prisões, onde teve a oportunidade de aprofundar seus estudos, refletir sobre suas ideias e consolidar sua identidade política. Esse capítulo mostra como a juventude de Trotsky, marcada pela busca do ideal revolucionário e por intensos debates, formou a base para sua trajetória tão singular e controversa. A centelha que nasceu no campo deu lugar a um fogo que buscava incendiar a sociedade russa, guiado por uma combinação de paixão, intelecto e resistência. Capítulo 3. O exílio na Sibéria. A vida de Leon Trotsky tomou um rumo decisivo e dramático na virada do século XIX para o XX. Em 1898, sua militância política e atuação na fundação do Sindicato dos Trabalhadores do Sul da Rússia chamaram a atenção das autoridades cesaristas, que intensificavam a repressão contra movimentos revolucionários. Preso durante um período de meses, Trotsky foi formalmente condenado em 1900 a 4 anos de exílio na Sibéria, destino que não era apenas um castigo, mas também um cenário de reflexão profunda e transformação intelectual para o jovem revolucionário. Trotsky foi exilado junto de sua esposa, Alexandra Sokolovskaya, também militante e companheira fiel, transportados para regiões isoladas como Ust-Kut e Verkholensk, às margens do lago Baikal, onde enfrentaram duras condições climáticas e a solidão do isolamento. Foi nesse ambiente severo, afastado da agitação urbana, que Trotsky mergulhou nos estudos. Ele dedicou horas à leitura e análise de textos de história, filosofia, economia e sociologia, aprofundando seu conhecimento sobre o marxismo clássico e ampliando sua visão sobre o papel da revolução e do proletariado. Durante o exílio, Trotsky compreendeu a existência de divergências dentro do Partido Operário Social-Democrata Russo entre os economistas, que priorizavam melhorias econômicas para os trabalhadores, e os defensores de uma revolução organizada e disciplinada para derrubar o regime czarista, posição defendida pelo jornal Iskra, que logo adotaria. Motivado e aconselhado por sua esposa, em 1902 Trotsky realizou uma fuga ousada da Sibéria, escondido sob a carga de feno, iniciando uma jornada que o levaria a uma atuação mais incisiva na Revolução Russa e à adoção definitiva do pseudônimo Leon Trotsky, que carregaria para sempre. O período no exílio não só fortaleceu suas convicções, mas também marcou o início de sua transformação de jovem militante em um dos mais influentes líderes revolucionários de sua época, preparando-o para enfrentar batalhas políticas que moldariam a história mundial.
Capítulo 4. O cisma de 1903. No início do século XX, o movimento revolucionário russo vivia um momento de intensas disputas internas. Em 1903, durante o segundo congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo, POSDR, realizado entre Bruxelas e Londres, uma divisão profunda e definitiva tomou forma, resultando na criação de duas facções que marcariam para sempre a história da Revolução: os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, e os mencheviques, sob a liderança de Julius Martov. Essa cisão foi motivada por divergências sobre a estrutura e o rumo do Partido Revolucionário. Lenin defendia um partido de revolucionários profissionais, altamente disciplinado e centralizado, onde a adesão seria restrita àqueles comprometidos com a luta ativa e contínua. Já Martov defendia uma organização mais aberta e democrática, que permitisse maior liberdade de atuação aos membros e tolerasse opiniões divergentes, gerando um partido mais amplo e descentralizado. O nome bolchevique significa maioria em russo, enquanto menchevique quer dizer minoria. No entanto, ironicamente, os mencheviques frequentemente tinham maior número de afiliados durante grande parte do movimento, e os bolcheviques, ainda que uma minoria em alguns momentos, mantinham uma estratégia mais rigorosa e combativa. Leon Trotsky, que até então vinha se alinhando mais com os ideais dos mencheviques, sentindo crítica à aproximação que eles buscavam com os liberais russos, acabou se afastando temporariamente tanto dos bolcheviques quanto dos mencheviques. Ele se definiu inicialmente como um social-democrata, não faccional, tentando preservar uma posição independente nessa disputa. Essa divisão trouxe profundas consequências para o movimento revolucionário russo. Ainda que ambos os grupos compartilhassem o objetivo de derrubar o regime czarista e implantar o socialismo, as estratégias e abordagens eram distintas, resultando em conflitos internos que marcaram a condução da revolução. Enquanto os mencheviques buscavam alianças com setores liberais e priorizavam reformas graduais, os bolcheviques estavam comprometidos com a realização de uma revolução imediata e radical. Essa divergência culminaria na Revolução de Outubro de 1917, quando os bolcheviques tomaram o poder, liderando a transformação da Rússia e o estabelecimento do primeiro Estado socialista do mundo. Este capítulo revela como as disputas ideológicas e estratégicas dentro do movimento revolucionário moldaram o destino de uma nação e definiram o papel crucial de figuras como Lenin e Trotsky na história da Revolução Russa. Capítulo 5. O ensaio geral. A Revolução Russa de 1905 surgiu como um ensaio geral de tudo que viria a acontecer em 1917. Uma tentativa desesperada da classe trabalhadora e dos camponeses de romper com séculos de opressão czarista e avançar rumo a uma nova sociedade. Foi também uma escola para líderes como Leon Trotsky, que nesse período tomou parte ativa nas manifestações, greves e conselhos de trabalhadores, preparando-se para os desafios futuros. Tudo começou com a derrota humilhante da Rússia na Guerra Russo-Japonesa, que expôs fraquezas profundas do regime do czar Nicolau II e inflamou tensões sociais. No dia 9 de janeiro de 1905, conhecido como o Domingo Sangrento, milhares de trabalhadores marcharam pacificamente até o Palácio de Inverno em São Petersburgo para pedir reformas, quando foram brutalmente reprimidos pela Guarda Imperial, que abriu fogo contra a multidão, matando muitos. Esse massacre foi o ponto de ignição para uma série de revoltas nacionais que espalharam o terror pelo Império Russo. Greves gerais, levantes camponeses, revoltas militares e a formação dos sovietes, conselhos autogeridos de trabalhadores, soldados e camponeses, marcaram aquele ano histórico. Leon Trotsky, que acabara de retornar do exílio siberiano, assumiu uma liderança de destaque ao presidir o Soviete de São Petersburgo, o órgão mais influente da classe trabalhadora naquela época. Sob sua batuta, o Soviete organizou greves, mobilizou protestos e tentou coordenar as ações de resistência contra o governo czarista. Sua atuação era marcada por pragmatismo e habilidade política,
buscando evitar excessos que pudessem justificar a repressão extrema do Estado. Apesar da forte repressão, a Revolução de 1905 trouxe mudanças importantes, como a criação da Duma, um parlamento consultivo, e a concessão de algumas liberdades civis. No entanto, essas reformas foram superficiais e insuficientes para atender às demandas populares, o que manteve a semente da Revolução viva. Para Trotsky e outros revolucionários, a experiência de 1905 ofereceu lições valiosas. Percebeu-se que a luta não poderia se limitar a reformas liberais, mas deveria aspirar a uma transformação radical da sociedade. A crise fortaleceu a noção da revolução permanente, que defendia a necessidade de uma revolução contínua e internacional, à frente de uma classe trabalhadora consciente e organizada. Além disso, o ensaio geral evidenciou as divisões ideológicas dentro do movimento revolucionário, especialmente a tensão entre bolcheviques e mencheviques, um conflito que permeou suas estratégias e definições. Esse capítulo mostra como a agitação social e política de 1905 foi fundamental para a preparação de Trotsky e seus companheiros, e como esse período antecipou as batalhas maiores que estavam por vir, fazendo da Revolução de 1905 o prelúdio de uma transformação global. Capítulo 6. Revolução permanente e marasmo. Após escapar do duro exílio na Sibéria, Leon Trotsky encontrou-se em um momento decisivo de sua vida e da história russa. Em pleno exílio em Viena, uma das principais capitais europeias da época, o jovem revolucionário enfrentava não apenas o isolamento político, mas também uma reflexão profunda sobre os rumos da revolução. A cidade de Viena era palco de intensa agitação intelectual e política, com cafés, salões e reuniões fermentando ideias revolucionárias e socialistas de toda a Europa. Lá Trotsky se envolveu em debates acalorados, conversas filosóficas e numa constante análise das contradições sociais que assolavam a Rússia e o mundo. Foi nesse contexto que ele desenvolveu e sistematizou sua teoria da revolução permanente, que viria a se transformar numa das suas contribuições mais importantes para o marxismo. Essa teoria parte da premissa de que, em países atrasados economicamente, como a Rússia naquela época, a revolução não poderia ser apenas uma mudança democrática burguesa, mas tinha que se estender até a transformação socialista, encabeçada pelo proletariado aliado aos camponeses. Trotsky entendia que as mudanças sociais e econômicas precisavam ir além das fronteiras nacionais, pois a revolução só teria sucesso se tornasse um movimento internacional, capaz de derrubar o sistema capitalista globalmente. A revolução permanente, por ele proposta, era um processo contínuo, dinâmico e implacável, que não parava em reformas superficiais ou etapas intermediárias. No entanto, o período em Viena também representou um marasmo político para Trotsky. A fragmentação e as disputas internas do movimento socialista russo entre bolcheviques, mencheviques e outras facções criavam um ambiente de tensão e isolamento para muitas figuras, inclusive ele. Esse ambiente de incertezas e rivalidades desacelerou o avanço efetivo das ideias revolucionárias. Mas Trotsky não se deixou abater. Ele usou esse tempo para refinar suas análises, produzir textos fundamentais e preparar-se para o retorno à cena política russa, que nas décadas seguintes iria vivenciar transformações drásticas. Foi na calmaria aparente do exílio que a mente revolucionária de Trotsky se fortaleceu e se projetou para a grande guinada que estava por vir. Este capítulo mostra como o exílio em Viena foi um período de crise e crescimento, onde a teoria da revolução permanente encontrou sua forma definitiva e o revolucionário se fez mais consciente do desafio monumental que enfrentaria. Capítulo 7. Guerra Internacional. À medida que o século XX avançava, o mundo mergulhou em um dos conflitos mais devastadores de sua história, a Primeira Guerra Mundial. Esse evento global não só alterou as balanças de poder, mas também marcou de forma profunda o movimento revolucionário russo,
em especial a figura de Leon Trotsky. No momento em que as potências europeias entraram em guerra em 1914, os partidos socialistas e operários enfrentaram um teste de suas convicções internacionalistas. Muitos deles, inclusive alguns dos principais partidos que formavam a Segunda Internacional, tomaram partido pelos seus respectivos governos nacionais, abandonando a promessa de solidariedade internacional da classe trabalhadora. Trotsky, que vivia exilado na Europa Ocidental, assistiu atônito a essa cisão. Para ele, a guerra era uma consequência natural do imperialismo e do sistema capitalista, uma luta de poder que não valia a vida dos trabalhadores. Sua crítica foi feroz, denunciando tanto o czarismo russo quanto as potências da Entente e do Eixo, como inimigos dos povos e operários. Durante esse período, Trotsky juntou-se aos poucos socialistas que mantiveram a defesa da Revolução Mundial, criticando duramente os que apoiavam a guerra. Ele foi um dos principais articuladores da oposição internacionalista, produzindo textos, discursos e atuando para preservar a unidade dos revolucionários que ainda acreditavam numa transformação global. Em 1917, com o enfraquecimento do regime czarista e o avanço das revoltas na Rússia, Trotsky voltou ao país para ocupar um papel de destaque no movimento bolchevique, que acabou liderando a Revolução de Outubro e assumiu o poder. Após a Revolução, Trotsky foi nomeado comissário do povo para assuntos estrangeiros e teve papel fundamental nas negociações do Tratado de Brest-Litovsk, que significou a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, sob condições bastante duras impostas pela Alemanha. Além disso, ele assumiu a organização do Exército Vermelho, a força militar que defenderia o novo governo bolchevique contra as múltiplas ameaças internas e externas durante a Guerra Civil Russa, sendo decisivo para a sobrevivência e consolidação da Revolução. Este capítulo revela como a guerra transformou o cenário mundial, isolou e dividiu o movimento socialista e colocou Leon Trotsky diante dos maiores desafios políticos e militares de sua vida, moldando seu legado como líder revolucionário. Capítulo 8. O Profeta Armado. Em maio de 1917, após anos de exílio e intensa militância internacional, Leon Trotsky finalmente retornou à Rússia em um momento decisivo da história do país. A Revolução de Fevereiro já havia derrubado o czar Nicolau II e estabelecido um governo provisório, que enfrentava enormes desafios políticos e sociais. Foi nesse contexto turbulento que Trotsky assumiu um papel central como líder do Soviete de Petrogrado, antiga São Petersburgo, o órgão que reunia os conselhos dos trabalhadores e soldados. Trotsky chegou ao país com uma perspectiva revolucionária clara e determinada, alinhando-se com as ideias bolcheviques, mesmo sem inicialmente filiar-se ao partido. Sua capacidade de oratória, organização e liderança atraíram rapidamente uma enorme base de seguidores, especialmente entre jovens trabalhadores e soldados descontentes com a guerra e as condições sociais. Sua atuação no Soviete de Petrogrado foi decisiva para articular a oposição ao governo provisório liderado por Alexander Kerensky, preparando o terreno para a Revolução de Outubro. Em setembro, após uma tentativa frustrada de revolta que resultou em sua prisão, Trotsky foi libertado e imediatamente retomou a liderança política. Em outubro de 1917, Trotsky assumiu a presidência do Comitê Militar Revolucionário, órgão que coordenou a insurreição armada contra o governo provisório. Sua estratégia cuidadosa e habilidade para mobilizar as forças revolucionárias foram fundamentais para a tomada do poder pelos bolcheviques. Conhecido como Profeta Armado, seu carisma e firmeza consolidaram sua posição como um dos principais arquitetos da Revolução Socialista na Rússia. Sua liderança não só moldou os eventos de 1917, mas também estabeleceu as bases para as mudanças radicais que transformaram profundamente o país nos anos seguintes. Este capítulo mostra o retorno de Trotsky à cena política russa como um líder decisivo, capaz de guiar o movimento revolucionário em meio a uma crise política sem precedentes, abrindo caminho para a era soviética.
Capítulo 9. Armar a República. Após a Revolução de Outubro de 1917, Leon Trotsky assumiu um papel decisivo na defesa do novo governo bolchevique. Nomeado comissário de guerra em março de 1918, ele recebeu a árdua tarefa de formar e liderar o Exército Vermelho, a força militar que garantiria a sobrevivência e a consolidação do regime comunista em meio a uma feroz guerra civil. O cenário era caótico. O exército czarista havia se desfeito. Muitos soldados desertavam e a Rússia estava cercada tanto por exércitos estrangeiros, aliados do antigo regime e desesperados para restaurar a ordem antiga, quanto por forças internas contra-revolucionárias. Trotsky rapidamente implementou medidas firmes para reconstruir uma força militar capaz de enfrentar essas ameaças. Sua estratégia fez uso de métodos rigorosos, que incluíam o recrutamento obrigatório, estabelecimento de tribunais militares e a punição exemplar de desertores e sabotadores. Contudo, ele também valorizava a motivação ideológica, buscando infundir nos soldados o espírito revolucionário e a causa da emancipação social. Montado em um trem blindado que se tornou seu escritório móvel, Trotsky visitava as frentes de batalha, supervisionando pessoalmente as operações. Sua presença severa e carismática recolocou ordem entre as tropas, cujos ânimos muitas vezes estavam abalados pelo medo e pela incerteza. Durante as campanhas militares, ele contou com o talento de comandantes exemplares como Frunze, Tukhachevsky e outros, que ajudaram a consolidar as vitórias do Exército Vermelho em pontos estratégicos como Kazan e Samara. O processo de formação do Exército Vermelho não esteve isento de controvérsias. Trotsky teve que lidar com facções internas ao partido, burocratas, e até mesmo com comunistas oportunistas e corruptos que comprometiam a eficiência militar. Para isso, instituiu o sistema de comissários políticos, responsáveis por garantir a lealdade ideológica dos oficiais e soldados. Seu papel não foi apenas organizacional, mas também simbólico. Trotsky representava o compromisso da Revolução com a defesa dos trabalhadores e camponeses, liderando um exército que se via como instrumento da transformação social. O capítulo revela como, em meio ao colapso e à violência, esse homem se tornou o arquitetônico do exército que salvaria a Revolução, resistindo a pressões internas e externas e traçando uma linha decisiva para o futuro da Rússia soviética. Capítulo 10. A contraprova. Após a morte de Lenin em 1924, Leon Trotsky tornou-se um dos principais opositores do novo regime soviético, liderado por Joseph Stalin. Sua crítica severa contra a burocratização do partido e a traição dos ideais revolucionários fez com que fosse progressivamente isolado, perseguido e expulso da União Soviética. Na sequência do Grande Expurgo, entre 1936 e 1938, ocorreram os chamados Processos de Moscou, julgamentos políticos que tinham como objetivo eliminar qualquer oposição real ou potencial ao regime de Stalin. Trotsky, mesmo vivendo exilado, foi o personagem central dessas farsas judiciais. Acusado de conspiração, sabotagem e de colaborar com potências estrangeiras, Trotsky foi condenado à morte in absentia, sem estar presente, embora estivesse exilado no México. Esses julgamentos destruíram a velha guarda bolchevique. Muitos de seus antigos aliados, como Zinoviev, Kamenev e Bukharin, foram presos, forçados a confessar crimes inventados, sob tortura e, em seguida, executados. Apesar da repressão, Trotsky não se calou. De seu exílio, denunciou a farsa dos julgamentos, denunciando o terrorismo estatal e revelando os métodos cruéis de Stalin e da GPU, a Polícia Secreta Soviética. Ele organizou a criação da Quarto Internacional, um movimento internacionalista que buscava restaurar os princípios originais da Revolução Socialista, combatendo o stalinismo. Trotsky apresentou também documentos, testemunhos e correspondências na tentativa de esclarecer a verdade e provar sua inocência. Mas o regime soviético usou todos os recursos para silenciá-lo. Ele virou símbolo da resistência contra o totalitarismo soviético
e a opressão burocrática. Este capítulo derruba a versão oficial dos julgamentos e mostra como Trotsky se tornou vítima de uma perseguição política que cruzou fronteiras, encerrando-se dramaticamente com seu assassinato em 1940, planejado e executado por agentes stalinistas. A contraprova de Trotsky ao julgamento foi não apenas uma defesa pessoal, mas uma denúncia universal contra a tirania e a falsificação da história. Ele permaneceu até o fim um profeta da Revolução Mundial e da liberdade. Capítulo 11. O Anátema. O início da década de 1920 trouxe uma fase de acentuadas tensões internas dentro do Partido Comunista Soviético. No centro dessas disputas estavam a ascensão de Joseph Stalin ao poder e a radicalização de uma oposição liderada por Leon Trotsky, que questionava o rumo autoritário e burocrático que o regime começava a tomar. Esse conflito interno é, sem dúvida, um dos momentos mais dramáticos e decisivos da história soviética. Após a morte de Lenin em 1924, foi aberta uma disputa pelo comando do partido. Stalin, que já tinha consolidado sua influência na máquina do Estado, começou a eliminar seus adversários políticos de forma progressiva. Expulsou, prendeu, exilou e, por fim, mandou assassinar. Entre eles, destacam-se Trotsky, Zinoviev e Kamenev. A partir de então, passou a se estabelecer uma linha de tolerância zero contra qualquer oposição, sob o pretexto de garantir a unidade do partido e a segurança da revolução. Trotsky foi um dos primeiros a ser considerado uma ameaça real ao regime de Stalin. De ideologia comunista e líder da oposição trotskista, ele defendia a teoria da revolução permanente e criticava a burocratização crescente do sistema soviético. Sua oposição foi interpretada por Stalin como uma traição, uma tentativa de desestabilizar a obra revolucionária. Assim, passou a ser rotulado de traidor, um termo carregado de ódio e que cristalizou no famoso áudio do anátema, que virou símbolo de condenação e exclusão. As acusações contra Trotsky e seus apoiadores não eram baseadas em evidências concretas, mas numa campanha de difamação e repressão. A propaganda oficial os retratava como inimigos internos, conspiradores e agentes de potências estrangeiras que buscavam destruir a revolução. Essa visão perseguiu Trotsky até sua morte, em 1940, numa conspiração que envolveu inúmeros processos falsos, torturas e execuções sumárias. Este capítulo revela como o regime de Stalin consolidou seu poder não apenas através do controle político, mas também por uma campanha de repressão ideológica, capaz de eliminar qualquer dissidência interna. Assim, o anátema se tornou uma marca da política de exterminação de inimigos internos, um símbolo da tragédia que o totalitarismo trouxe à Revolução Russa e à trajetória de seus protagonistas. Capítulo 12. O duplo fracasso. Nos anos que seguiram a morte de Lenin, o cenário político na União Soviética tornou-se cada vez mais sombrio para Leon Trotsky. O crescimento da máquina de poder de Joseph Stalin transformou-se numa verdadeira perseguição à oposição interna, cujo principal alvo foi Trotsky, que desde cedo criticava a burocratização do partido e a política de Stalin. A dissidência se tornou pública em 1924 com a publicação do prefácio As Lições de Outubro, no qual Trotsky criticava duramente a falta de estratégia revolucionária da liderança stalinista e da direção do Comintern, especialmente em relação ao levante fracassado na Alemanha em 1923. Essa crítica oficializou o rompimento político com Stalin. Em 1926, Trotsky foi afastado do birô político e, em 1927, expulso do Partido Comunista da União Soviética, juntamente com aliados como Zinoviev. A partir dessa data, os seguidores da chamada oposição de esquerda foram perseguidos, presos, expulsos e vítimas do terror estatal. Sua expulsão do partido, em 12 de novembro de 1927, marcou o início do exílio interno de Trotsky, um processo violento
que culminou em sua deportação para Alma-Ata, no Cazaquistão, em janeiro de 1928. Porém, o exílio na União Soviética foi só o começo. Em 1929, Trotsky foi definitivamente expulso do país e enviado para o exterior, dando início a uma nova etapa de luta contra o regime stalinista a partir do exílio, onde publicaria boletins, livros e se dedicaria a combater a falsificação dos ideais revolucionários pela burocracia soviética. Nesse período, Trotsky enfrentou um duplo fracasso, a derrota política interna e o exílio forçado, mas manteve firme sua convicção e continuou a articular a oposição ao totalitarismo que tomava conta da antiga revolução. Este capítulo revela o momento mais cruel da luta entre Trotsky e Stalin, em que o poder e a repressão parecem inabaláveis, mas onde as ideias e as palavras de Trotsky ainda alimentam a esperança de uma revolução verdadeira. Capítulo 13. O Profeta Exilado. Depois de ser expulso da União Soviética em 1929, Leon Trotsky iniciou um período turbulento de exílio forçado que o levou por diferentes países da Europa e América do Norte, desde a Turquia até a França, Noruega e, finalmente, ao México. Esse foi um tempo de constante movimento, mas também de intensa produção intelectual e política. No exílio, Trotsky tornou-se a principal voz da oposição mundial ao regime stalinista, denunciando as deformações do sistema soviético e organizando a resistência contra o que chamou de contra-revolução burocrática. A fundação da Quarto Internacional em 1938 simbolizou seu comprometimento com a continuidade da Revolução Socialista Mundial frente à degeneração da União Soviética. A repressão stalinista não se limitou ao território soviético. A bolchevização dos partidos comunistas ao redor do mundo, medidas autoritárias e expurgos internos visavam silenciar a oposição trotskista. Trotsky e seus seguidores enfrentavam ameaças constantes, espionagem e tentativas de assassinato que buscavam apagar seu legado. Apesar de tudo, o exilado manteve sua influência política, escrevendo e debatendo até formar um núcleo sólido de camaradas e aliados. Seu carisma e liderança moral inspiraram revolucionários e intelectuais de várias partes do globo, fazendo dele um símbolo da resistência ao totalitarismo. No México, viveu perto de artistas como Diego Rivera e Frida Kahlo, em condições de relativa segurança, mas sob vigilância constante dos agentes da polícia soviética. A convivência com esses intelectuais fomentou um ambiente de troca cultural e reflexões sobre arte e política. Este capítulo mostra a luta de um homem marcado pelo exílio, mas que não desistiu da revolução, e que, mesmo na adversidade e no isolamento, buscou manter vivo o sonho de um mundo justo, igualitário e livre. Capítulo 14. O Cavaleiro Negro do Inferno. A década de 1930 marcou a pior fase da vida de Leon Trotsky, em que a perseguição e a opressão do regime stalinista atingiram seu ápice. Após ser expulso definitivamente da União Soviética em 1929, Trotsky iniciou um longo e penoso período de exílio, que o levou do Turquia à França, da Noruega e, finalmente, ao México. Essa fase ficou marcada não apenas pela constante fuga e insegurança, mas pelo importante trabalho político que Trotsky manteve desde o exílio. Considerado um herege e um traidor pelo regime de Stalin, ele foi o líder maior da oposição marxista internacional, denunciando a burocratização e a tirania do regime soviético. Durante o exílio, Trotsky fundou a Quarto Internacional, um movimento que buscava preservar e divulgar os ideais originais da Revolução Russa e se tornou referência para socialistas e comunistas dissidentes no mundo todo, representando a esperança de uma revolução verdadeira, livre do controle stalinista. No México, sua última morada, Trotsky viveu protegido pela hospitalidade do pintor Diego Rivera e da artista Frida Kahlo, sob constante vigilância e ameaças. Mesmo nesse ambiente, seu trabalho intelectual e político nunca cessou.
produzindo obras fundamentais e orientando a luta contra o regime de Stalin. O Cavaleiro Negro do Inferno enfrentou tentativas de assassinato, inclusive um ataque à sua casa em maio de 1940. Porém, seria no dia 20 de agosto daquele ano que ele encontraria seu fim, vítima de um golpe de picareta desferido por Ramon Mercader, um agente enviado pelo NKVD, a polícia secreta soviética. O assassinato de Trotsky foi o desfecho cruel de uma vida marcada pela luta incessante por justiça, liberdade e revolução. Porém, seu legado político e ideológico resistiu ao silêncio forçado, tornando-o uma figura mítica e símbolo eterno da resistência contra o totalitarismo. Este capítulo retrata um homem perseguido, mas jamais vencido, cuja determinação e convicção continuam a inspirar até os dias atuais. Capítulo 15. Um planeta sem visto. A trajetória de Leon Trotsky durante seu exílio foi marcada por constantes deslocamentos, inseguranças e perseguições que atravessaram fronteiras, transformando seu caminho numa jornada de resistência política e pessoal. Entre 1929 e 1936, Trotsky viveu na Turquia, França e Noruega, países que inicialmente o acolheram, mas onde sua permanência foi sempre ameaçada pela pressão política e diplomática. Na França, onde viveu entre 1933 e 1935, Trotsky enfrentou o aumento da repressão stalinista, mesmo em terras estrangeiras. As autoridades locais, muitas vezes sob influência do Partido Comunista Francês e da diplomacia soviética, restringiam seus movimentos e dificultavam sua atuação política. Em 1935, Trotsky foi forçado a deixar a França e buscar refúgio na Noruega, onde o Partido Trabalhista Social-Democrata estava no poder. A princípio, a recepção foi relativamente acolhedora, e Trotsky encontrou certo apoio entre socialistas que simpatizavam com suas ideias. Entretanto, a pressão política do regime soviético para que ele fosse extraditado fez com que a Noruega revogasse sua proteção, colocando-o sob severa vigilância e impedindo contatos externos. Esse período de exílio foi também marcado por perdas pessoais profundas. A perseguição stalinista não se limitava a Trotsky, mas atingia sua família, amigos e associados, muitos dos quais foram assassinados, desaparecidos ou presos nos expurgos soviéticos. A dor dessas perdas pesava sobre o líder revolucionário, que continuava a lutar, mesmo estando longe de sua pátria. Com a impossibilidade de permanecer na Europa, Trotsky aceitou o convite para se refugiar no México em 1937, onde encontrou abrigo na casa do pintor Diego Rivera e sua esposa Frida Kahlo, abrindo um novo capítulo em sua resistência. Este capítulo revela como o exílio de Trotsky na França e na Noruega foi uma fase de constante ameaça, sofrimento pessoal e insistência política, durante a qual ele permaneceu firme na defesa da Revolução Genuína e da oposição ao regime soviético. Capítulo 16. O julgamento paralelo. Enquanto o regime stalinista promovia os tristemente célebres processos de Moscou entre 1936 e 1938 para eliminar a antiga guarda bolchevique, centralizando o poder e suprimindo qualquer oposição, Leon Trotsky, exilado no México, travava uma batalha igualmente importante, só que na esfera da informação, da verdade e da justiça. Acusado de terrorismo, conspiração e outras mentiras forjadas pela polícia política soviética, Trotsky não aceitou passivamente a imagem de traidor pintada pelo regime. Organizou a criação de uma comissão independente de inquérito internacional, buscando expor as fraudes e manipulações do governo soviético em julgamentos que saquearam a história da Revolução Russa. Entre os apoiadores dessa comissão estavam intelectuais respeitados como o filósofo John Dewey, que viajou ao México para ouvir Trotsky e avaliar os fatos apresentados por ele. Trotsky entregou documentos, cartas e provas detalhadas, além de reivindicar a participação de dezenas de testemunhas que poderiam confirmar sua versão dos acontecimentos.
Essa contraprova marcou um momento crucial de resistência à propaganda stalinista, revelando ao mundo as artimanhas do regime para destruir fisicamente e moralmente os antigos companheiros de revolução. Além disso, a defesa pública de Trotsky reacendeu o debate internacional sobre o verdadeiro significado da Revolução Soviética e seus rumos, expondo um regime autoritário em plena construção que distanciava-se dos ideais socialistas em nome da manutenção do poder. Embora os esforços de Trotsky tenham sido dificultados pela hegemonia da propaganda soviética na mídia mundial, sua voz conseguiu atravessar fronteiras e inspirar movimentos de oposição em diversos países, fomentando as bases do trotskismo que buscava manter viva a ideia da Revolução Mundial. Este capítulo mostra como, mesmo perseguido e silenciado pelos poderes oficiais, Trotsky consolidou seu papel como porta-voz da verdade e resistência, construindo um julgamento paralelo que perdura como símbolo de luta contra a injustiça e a opressão. Capítulo 17. O Cavaleiro Negro e o Golpe do Machado. A vida de Leon Trotsky, no exílio mexicano, foi marcada por constantes ameaças e tentativas de assassinato, fruto da incansável perseguição do regime de Joseph Stalin. Em 24 de maio de 1940, a primeira tentativa foi um ataque violento à sua residência em Coyoacán por um grupo armado disfarçado que tentou liquidar o líder revolucionário. Embora tenha sobrevivido, este atentado foi um prenúncio sombrio do que estava por vir. O golpe fatal aconteceu meses depois, em 20 de agosto de 1940. Ramon Mercader, agente da Polícia Secreta Soviética, o NKVD, entrou na casa de Trotsky sob o disfarce de amigo e protegido político. Ao obter a confiança de Trotsky e de sua secretária, Mercader aproveitou-se de um momento de distração para desferir um golpe com uma picareta de alpinismo no crânio do líder. Apesar do ferimento grave, Trotsky lutou para sobreviver, chegando a pedir socorro, mas faleceu na manhã seguinte, 21 de agosto. Seu assassinato foi o clímax de uma perseguição política implacável, símbolo da luta entre duas visões inconciliáveis do comunismo e da revolução. Ramon Mercader foi capturado e condenado a 20 anos de prisão no México, onde permaneceu recluso, sem revelar sua verdadeira identidade ou os mandantes do crime por muitos anos. Mais tarde, foi condecorado como herói pela União Soviética, uma prova da importância simbólica que Stalin dava ao assassinato de Trotsky. O corpo de Trotsky foi enterrado nos jardins de sua casa em Coyoacán, transformando-se em um monumento da resistência contra o totalitarismo. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu legado e suas ideias continuam vigorosos, inspirando gerações de lutadores por justiça social. Este capítulo final destaca um dos atos políticos mais significativos e emblemáticos do século XX, o assassinato de um homem cuja vida foi uma batalha constante contra a tirania, promovendo uma reflexão profunda sobre poder, traição e revolução. Epílogo: o legado e o fantasma de Trotsky. Leon Trotsky foi mais do que um líder revolucionário, foi uma voz que ecoou para além de sua própria vida, desafiando o poder, o autoritarismo e a traição aos ideais socialistas. Seu legado permanece vivo não apenas em livros e debates acadêmicos, mas na inspiração que gera para aqueles que continuam a lutar por justiça social e revolução. Mesmo após sua morte brutal em 1940, o profeta armado manteve-se um símbolo da resistência contra o totalitarismo e da busca incessante por um mundo onde a liberdade, a igualdade e a democracia socialista sejam possíveis. O trotskismo, corrente política fundada em suas ideias, segue mobilizando correntes e opiniões, discutindo e aplicando os ensinamentos de um homem que viveu e morreu defendendo a Revolução Mundial e a emancipação dos oprimidos. Ao longo de décadas e fronteiras, Trotsky sobreviveu como uma figura histórica controversa, capaz de gerar reflexão profunda sobre os rumos da revolução, o poder e os perigos da burocratização e autoritarismo. A história de Leon Trotsky é um convite para aprendermos com seus erros e acertos, para questionarmos as narrativas oficiais
e para continuarmos a pensar a revolução como um projeto vivo, complexo e urgente. Se você gostou dessa série e quer continuar explorando histórias fascinantes e cheias de significado, inscreva-se no canal Histórias Noturnas agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum episódio e faça parte da nossa comunidade que valoriza o conhecimento e a reflexão profunda. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que a luta e o legado de Trotsky inspirem o seu caminho.